Boa tarde. Desculpa pelo atraso, uma das poucas atividades desse congresso que teve um atraso maior, mas é por um motivo bastante justificável, como a gente vai apresentar, e já logo passo os trabalhos ao presidente Nivaldo, né? Primeiro me apresentar, mais uma vez, Rafael Passos, presidente do IAB do Rio Grande do Sul, realizador do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Na mesa aqui temos, então, secretário-geral do IAB Nacional, arquiteto e urbanista Luiz Antônio de Souza, Luciano Guimarães, presidente do CAU-BR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e quem presidirá a plenária do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, presidente nacional do IAB, Nivaldo Andrade. Sem mais, por favor, Nivaldo. Boa tarde a todos. Eu vou passar a primeira palavra ao presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, colega Luciano Guimarães. Obrigado, colega Nivaldo Andrade, presidente do IAB Nacional. Em nome de quem eu cumprimento a todos os membros do Conselho Superior do IAB. Presidente Rafael Passos, cumprimento e já o parabenizo pelo evento. E em nome de quem eu cumprimento a todos os presidentes e conselheiros do IAB nos diversos estados do Brasil. Tiago Silva, que está na plenária, presidente do CAU do Rio Grande do Sul, em nome de quem eu cumprimento a todos os presidentes de CAUs da Unidade da Federação e dos conselheiros estaduais. E o conselheiro Ednésio Flores, representante do Rio Grande do Sul, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em nome de quem eu cumprimento todos os conselheiros do CAU-BR. Peço permissão para uma fala rápida, escrevi para não me alongar, mas minha primeira participação em um Congresso Brasileiro de Arquitetos ocorreu em 1976, na histórica 9ª edição realizada em São Paulo, rompendo 7 anos de recolhimento imposto pelo regime militar. O anterior, em 1979, foi realizado justamente aqui em Porto Alegre. Aquele congresso marcou-me como profissional em início de carreira e já integrando a direção do IAB Ceará, justamente com o colega Campelo Costa. Foi animador sentir-me parte de uma categoria engajada na luta pela redemocratização do país e na reafirmação do papel social dos arquitetos e urbanistas. Nesse momento, despeço-me do 21º Congresso com o mesmo entusiasmo e orgulho da profissão, apesar do país viver um retrocesso que, em muitos aspectos, se assemelha àquele período escuro de nossa história. Refiro-me ao desdém com o meio ambiente, a educação e a cultura, feitos de braços dados com o mercado. E também ao desmonte das organizações representativas da sociedade e dos profissionais, o que pode, inclusive, levar ao fim de conselhos como o nosso, ameaçados de privatização. As palestras e os debates realizados foram de alto nível, dando prova de que continuamos profissionais perseverantes na busca por condições habitacionais e cidades mais dignas para os brasileiros. A assistência técnica em habitação de interesse social foi, sem dúvida, o destaque deste congresso. Importante também ressaltar os avanços nas discussões sobre igualdade de gênero na profissão, o lançamento do Fórum de Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro e os debates sobre o ensino e formação, nos quais destaco a participação assertiva dos estudantes contra o ensino à distância. Assim, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, congratulo a Direção Nacional do IAB e o Departamento do IAB do Rio Grande do Sul pela realização do Congresso, com apoio do CAU do Rio Grande do Sul e do CAU-BR, e a participação de todas as entidades de arquitetura e urbanismo. Quero também ressaltar e agradecer a intensa participação dos presidentes e conselheiros dos CAUs estaduais e dos conselheiros federais do CAU-BR. No total, eles participaram de 26 atividades,
atuando como debatedores ou mediadores de 14 sessões temáticas, 5 oficinas e 6 rodas de conversa. O compartilhamento de conhecimento e opiniões proporcionado pelo Congresso renova a nossa energia e enriquece o campo de reflexões sobre o papel do arquiteto em todos os mundos, um só mundo, tema do 27º Congresso Internacional de Arquitetos, no Rio de Janeiro e no ano que vem. Não tenho dúvidas de que a UIA 2020 Rio ampliará ainda mais o diálogo com a sociedade. No final, quero pedir permissão para, daqui, levar meu abraço, deixar meu abraço ao colega Campelo Costa, que será homenageado nesta plenária. Começamos juntos, no meado da década de 76, na gestão do IAB Ceará. Grato a todos pela atenção e muito obrigado. Obrigado, presidente Luciano. Eu convido agora para vir ao palco o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o colega Tiago Rosman Silva. Obrigado, Nivaldo. Presidente Luciano, presidente Rafael, secretário Luiz Antônio, todos presentes. A minha fala é muito breve, é de agradecimento, né, pela oportunidade, né, que os arquitetos do Rio Grande do Sul tiveram de contribuir, né, de colaborar para a realização desse importante evento. Depois de 50 anos, repetimos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, e eu me sinto, né, muito feliz e muito satisfeito com o resultado do evento, com a participação que tivemos dos arquitetos do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, né, e os resultados que podemos colher. Participei já também de alguns outros congressos, né, inclusive o congresso da UIA, teremos, né, um congresso pela primeira vez no Brasil no ano que vem, e participamos, né, também de muitos ENEAs, né, quando eu era estudante, ENEA, EREA, ELEA, e cada um desses eventos eles representam um momento de crescimento, né, que é facilmente identificado, tanto pessoalmente como profissionalmente. São momentos em que aprendemos, convivemos e trocamos muitas experiências de forma muito intensa. Então, é fundamental, né, que nós consigamos repetir esse congresso cada 3 anos. É fundamental que essa parceria, né, do IAB, do CAL, das entidades, das instituições, né, nas esferas de governo se repita, para que nós possamos, né, com periodicidade, né, quem sabe até menor, né, tem as bienais de São Paulo, né, ou seja, temos outros momentos de encontro que são fundamentais para que a gente possa fazer essa troca. Eu acho que esse congresso ele é especialmente necessário, porque nós sofremos hoje uma série de problemas e de ameaças, né, à nossa profissão, à atividade profissional, e esse encontro também ajudou e colaborou muito, né, a presença das entidades, dos conselheiros do CAL, dos presidentes do CAL do Brasil inteiro, a que a gente tenha uma unidade no enfrentamento desses problemas. Então, temos, né, uma ameaça concreta de desregulamentação da profissão, ou seja, que não seria mais necessário para nós profissionais estarmos inscritos em um conselho, nem de arquitetura e nem das outras profissões regulamentadas, o que é uma ameaça gravíssima para a sociedade, ou seja, deixaremos de ter condição de fiscalizar, né, o exercício da profissão, o trabalho do leigo. Então, isso é realmente muito grave, é uma pauta urgente, e saímos daqui, né, com um norte muito claro de defesa, né, da nossa profissão. Também algumas outras ameaças no âmbito do legislativo e de outras instituições, que a possibilidade de nos reunirmos aqui nesses últimos dias nos permitiu também, né, tirar algumas conclusões e alguns consensos, né, entre todas as entidades, entre todos os pontos de vista, né, e algumas questões claras que, a partir de agora, também começaremos a trabalhar, né, todos nesse mesmo sentido. Então, agradeço, faço um agradecimento, né, especial a toda a equipe, né, que participou, né, pelo IAB, pelo CAL-BR, pelo CAL do Rio Grande do Sul na organização, e principalmente a todos os arquitetos do Rio Grande do Sul, né, que contribuíram, né, para realizar
né, esse congresso que foi um sucesso, né, na minha opinião, foi um sucesso, né, muito grande, e a gente está muito satisfeito, né, com essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente Tiago. Nós vamos agora fazer a leitura da Carta da Cidade de Porto Alegre, que é uma proposta de um documento elaborado por diversos colegas que se reuniram ao longo do dia de hoje, que participaram ativamente do evento nos últimos dias, do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, e que elaboraram esse documento para submeter a essa plenária. Carta da Cidade de Porto Alegre, 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Os arquitetos e as arquitetas e urbanistas brasileiros e brasileiras reunidos no 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, na cidade de Porto Alegre, que acolheu entre os dias 9 e 12 de outubro milhares de participantes em suas praças, teatros, museus, centros culturais e universidades, reafirmam seu compromisso histórico com a democracia, a liberdade, a justiça e a alegria. Diante de um contexto global de recessão democrática e movidos pelo desejo de refletir sobre as relações entre espaço e democracia, e diante da perspectiva de as cidades assumirem papel preponderante na efetivação da justiça socioespacial, propõe exigir a integração das políticas públicas de habitação, saneamento, mobilidade e equipamentos sociais na sua dimensão territorial, especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade, como estratégia de promoção da cidadania. Garantir o direito constitucional do direito à cidade, incentivando a atuação profissional no atendimento às áreas e populações de maior vulnerabilidade por meio da assistência técnica em habitação e interesse social e demandando recursos públicos para a produção e a melhoria habitacional de qualidade, inclusive em áreas centrais. Constituir uma base permanente de monitoramento e da efetividade de implantação de instrumentos da política urbana, tendo como indicador a produção habitacional, a produção de espaços públicos, refletido na nova agenda urbana e nos indicadores dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Reafirmar o planejamento territorial como fator de inclusão democrática e participativa. Reafirmar que nossa contribuição dos arquitetos e arquitetas e urbanistas para a qualificação do ambiente construído do espaço urbano ultrapassa o projeto e a construção, incluindo o papel de mediação e conciliação dos interesses dos diversos atores sociais urbanos e destes com o poder público. Difundir a compreensão de que a cidadania plena e inclusiva só existe quando materializada no território, onde se realizam os direitos constitucionais universalizados à moradia, ao saneamento e à mobilidade, com um pensamento interseccional que garanta o acesso de todas as pessoas. São necessárias menos obras novas e mais regularização fundiária, financiamento de pequenas reformas e ocupação de imóveis ociosos. Repudiar os recentes ataques por parte do governo federal às instituições públicas responsáveis pela salvaguarda do patrimônio ambiental e cultural do país, em particular o IPHAN e o IBAMA. O desmonte desses órgãos, construídos ao longo de décadas, a partir dos esforços de toda a sociedade, deve ser combatido não só pelos arquitetos e arquitetas, como por toda a sociedade brasileira, sob pena de perdas irreparáveis à memória coletiva, à identidade brasileira e ao meio ambiente. Reafirmar a defesa intransigente da educação de qualidade para todos e em todos os níveis, frente ao quadro de desmonte, precarização e mercantilização da educação nacional, que vem sendo promovido por ações governamentais, e exigir o aporte de recursos públicos suficientes para a continuidade e ampliação da pesquisa científica, nos institutos, universidades e nas instituições, além do aprimoramento e da ampliação dos programas de inclusão, permanência escolar e cotas. Em nosso campo do conhecimento específico, manifestamos nosso total desacordo com a adoção do ensino à distância na graduação em arquitetura e urbanismo. Enfrentar as assimetrias presentes em nossas entidades representativas, entendendo a plural dimensão das pautas que tangenciam nossas atribuições e a fundamental e necessária ampliação da participação dos diversos setores demográficos e sociais da população, sob a perspectiva de gênero, raça e classe, na produção das nossas cidades.
Tal diversidade é fundamental, pois incide não só na ampliação do debate democrático em nossas entidades e autarquia, mas também reflete a alternância de nossas propostas para as cidades e o campo reflexivo da arquitetura e do urbanismo. Ampliar oportunidades de trabalho e renda, especialmente por meio da atuação nos processos de alteração da legislação, combatendo a precarização das relações de trabalho e a exploração com baixos salários e concentração de renda. Contrapor-se à proposta de emenda constitucional número 108 de 2019, que transforma os conselhos profissionais em entidades privadas, o que impossibilitaria a fiscalização e a aplicação de penalidades aos que exercem a profissão de forma irregular ou mesmo ilegal. Sem a orientação e fiscalização das profissões regulamentadas, como arquitetos e arquitetas, engenheiros e engenheiras, advogados e advogadas, médicos e médicas, etc., aumentariam os riscos para a integridade, a salubridade e a segurança de toda a população. Manifestar total oposição ao projeto da Lei de Licitações, já aprovado na Câmara Federal e em discussão no Senado, que visa implementar a contratação integrada de projetos e execução de obras públicas, comprometendo as soluções arquitetônicas e urbanísticas, dando margem à precarização das obras públicas, gerando prejuízos à transparência na utilização dos recursos e prejudicando a qualidade e a durabilidade dessas obras. Porto Alegre, 12 de outubro de 2019. Considero que a Carta de Porto Alegre, que é a manifestação dos arquitetos e arquitetas e urbanistas brasileiros reunidos no 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, foi aprovada por aclamação. Obrigado. Agradeço a comissão de relatoria, que fez um trabalho hercúleo, e agradeço essa comissão na pessoa da colega Maria Elisa Batista, que foi a relatora final, que conseguiu dar união, né, dar liga a uma série de pedaços que foram produzidos por diversos colegas, de várias entidades, inclusive, colaboraram, e que conseguiu dar essa costura. Obrigado, Maria Elisa. Eu passo agora a palavra ao colega Rafael Passos. Tem uma outra proposta de uma homenagem a uma importantíssima e queridíssima colega que foi homenageada aqui hoje. Com isso, a gente conclui a homenagem a Briane Bica, na oportunidade do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, considerando a importância, a abrangência e a contribuição da arquiteta Briane Bica para a história da preservação do patrimônio cultural brasileiro em âmbito nacional e internacional, a trajetória de Briane Bica na valorização do patrimônio do Centro Histórico de Porto Alegre, em especial na recuperação da Praça da Alfândega, e o fato de Briane Bica ter sido escolhida por seus méritos como homenageada neste 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, os arquitetos e arquitetas reunidos no 21º Congresso Brasileiro e as instituições nele representadas propõem o encaminhamento à Câmara Municipal de Porto Alegre da proposta de denominar a Alameda dos Jacarandás com seu nome, Alameda dos Jacarandás, Briane Bica. A proposta, então, de nomear a Alameda dos Jacarandás como Alameda dos Jacarandás Briane Bica também foi aprovada por aclamação. Agora vamos passar a entrega das comendas. Nós temos três comendas, não é isso? 2 comendas e uma indicação no livro de honra. Eu vou passar a palavra ao secretário-geral do EAB, Luiz Antônio de Souza, para fazer a entrega das comendas, para que a gente possa fazer a entrega das comendas. Boa tarde. Bom, eu queria convidar o professor Paulo Ormindo Azevedo, um dos homenageados. Professor Paulo Ormindo, tem toda uma vida dedicada ao ensino e o reconhecimento desse seu trabalho será, pelo IAB, que ele receberá a medalha Edgar Grafe, né? Que é a medalha de pesquisa e ensino.
Me permitam ler um pequeno texto. Eu estou emocionado e não saberia falar de improviso. É com grande emoção e modéstia que recebo, em companhia do eminente colega e artista plástico Campelo, essa medalha do IAB-BR. Não porque eu tenho uma obra arquitetônica excepcional, como muitos dos aqui presentes, senão porque, nesses 60 anos de trabalho, trilhei todas as veredas da profissão. Formei-me na UFBA, doutorei-me em La Sapienza na Itália, projetei para o futuro, construí no presente e restaurei monumentos do passado, ensinando o que aprendi. Fui com muita honra conselheiro do IFAM, do CREA Bahia, do COSU, do CAU-BR, do CAU-BA, presidi o IAB por 2 mandatos e sou devoto da Academia de Letras da Bahia. Fiz missões para a Unesco em toda a América Latina e África lusofone e o mais completo inventário de patrimônio construído de um Estado brasileiro. Escrevi livros, ensaios, crônicas e contos sobre arquitetura, que é também poesia. Nada disso valeria se eu tivesse me submetido à especulação imobiliária que destrói nossas cidades. Aposentado compulsoriamente da UFBA, continuo combatendo o mau urbanismo que se faz nas nossas cidades através de uma coluna quinzenal do Jornal à Tarde e através do Facebook. Não entreguei os pontos nem perdi a esperança. Continuo lutando e cantando. Não quero ser objeto de dissertações antes da hora. Temo em ser sujeito e crítico. Devo tudo que realizei aos meus mestres, colegas, alunos, operários que tive nas escolas, nos escritórios, na Unesco, em repartições públicas e nos canteiros de obra. Se pudesse transmitir um conselho aos mais jovens, diria que jamais corri atrás como um Miura míope de uma Verônica cambiante, mas aproveitei todas as oportunidades que se abriram na minha frente, seguindo o conselho de Antônio Machado. Nunca persegui la glória, ni derrar en la memória de los hombres mi canción. Caminante não há caminho, se há caminho, al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Diria eu, golpe a golpe, traço a traço, tijolo a tijolo. Minha emoção é ainda maior ao receber esta medalha das mãos de meu melhor e mais rebelde aluno, Nivaldo Andrade, hoje presidente desse grêmio, que é o mais independente dos arquitetos e urbanistas brasileiros e que tem como principal missão orientar e vigiar o exercício profissional e o comportamento das instituições, visando a melhoria da qualidade de vida urbana do povo desse imenso, amado e sofrido Brasil. Muito obrigado. Bom, dando seguimento à entrega dessas medalhas, né, desse reconhecimento ao trabalho de alguns colegas, eu gostaria de convidar o arquiteto Antônio Carlos Campelo Costa para receber a medalha Gastão Baiana. Pô, é uma medalha.
amigos, amigas, e essas pessoas que estão aqui presentes, falo em meu nome, homenageando o Nivaldo Andrade e o Rafa, essa figura extraordinária, para dizer-lhes o seguinte: tudo que eu poderia ter dito, que eu não disse, né, não escrevi, né, o professor Paulo Ormindo já disse, né, da nossa inserção numa luta ferrenha, se foi pela questão da cultura e a arquitetura como política, como possibilidade concreta de intervirmos como profissionais e, naturalmente, como cidadãos, na resolução dos problemas brasileiros. Sou um velho nordestino, boêmio, desenhista e arquiteto, e gostaria de chorar aqui. Por alguma razão, deve ser esse calor, as lágrimas não me surgiram, sabe? Eu subi a escada com os olhos cheios de lágrimas, não é? Mas depois de ver o discurso do Paulo Ormindo, eu não tinha mais o que dizer, a não ser concordar com ele e com esse estímulo extraordinário que vocês, os mais jovens, terão que se vislumbrar num futuro em que, por exemplo, a nossa profissão tem um papel fundamental na organização dos lugares, das cidades, da convivência humana. Eu estava vendo hoje uma placa, lá no IAB, do Rio Grande do Sul, uma mensagem do Demétrio Ribeiro. Uma arquitetura sem pessoas é um sonho. Então, o compromisso nosso, de todos vocês, é exatamente com as pessoas, com o povo brasileiro, com as cidades brasileiras, com essa mal... Minha mulher, quer puxar? Bem, muito obrigado, eu fico homenageado. Explica a áudio, já que o aplauso é para ela. Só esclarecer, o IAB possui uma série de comendas. A maior delas é o colar, chamado de colar de ouro, mas cujo nome oficial é o colar do Instituto de Arquitetos do Brasil, o colar do IAB, que foi entregue ao colega Clóvis Engelfritz, na pessoa de seus filhos, na abertura desse congresso. E as outras 4 medalhas, elas têm recortes específicos e 2 delas houve indicações por parte do Conselho Superior do IAB. No caso, a medalha de Gargraef, que é de pesquisa e ensino, que foi concedida ao professor Paulo Ormindo, arquiteto professor Paulo Ormindo, e a medalha Gastão Baiana, que é pela contribuição gremial, né, pela contribuição às entidades que foi dada ao ex-presidente nacional do IAB, e figura histórica da nossa instituição, Antônio Carlos Campelo Costa. Além disso, existe a medalha Lúcio Costa de Urbanismo, medalha Oscar Niemeyer de Arquitetura. E existe a inscrição no livro de honra, que é para os colegas já falecidos, que deram a contribuição representativa à categoria profissional, os arquitetos, e que, no caso, vamos passar agora para a última homenagem. Luiz Antônio, por favor. Essa homenagem de inscrição no livro de honra do EAB foi concedida a José Eduardo Vieira Ribeiro, conhecido por todos nós como Zezé Ribeiro. Há um agradecimento aqui da arquiteta, né, que é a esposa do Zezé, a ex-esposa, onde ela agradece a atenção e a homenagem a Zezé, que teve no IAB um local de aprendizado político do papel do arquiteto nas lutas sociais, em busca de uma vida digna, com mais direitos e menos desigualdades. Eu gostaria de convidar a presidente do Departamento da Bahia para receber e fazer chegar à família de José Eduardo Zezé Ribeiro esse diploma. Você entrega?
Caminhando para o encerramento dessa sessão, na sequência teremos a palestra do colega Sérgio Magalhães sobre o Congresso Mundial de Arquitetos. Passo a palavra ao presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul, que foi o grande responsável pelo sucesso desse nosso congresso. Obrigado, Rafa. Um congresso desse tamanho não se faz jamais de uma cabeça ou com duas mãos. Talvez o único grande mérito que eu possa ter é saber articular, é ter sabido articular tantas partes que a gente precisa articular para que um congresso brasileiro de arquitetos aconteça e talvez, né, procurar alguns desafios, algumas formas de inovar. E por isso mesmo, não mais, mas por isso, quero iniciar agradecendo, novamente, o Conselho Superior do IAB Nacional, a direção nacional, e aí, pessoalmente, Anivaldo, me lembro daquela tarde que não era tão quente, em Brasília, janeiro de 2018, quando, assim, uma proposta quase indecente de nós organizarmos um Congresso Brasileiro de Arquitetos com tanta antecedência, assim, tão próximo a um Congresso Mundial que, obviamente, já estaria, como está, né, se destacando na agenda para os colegas brasileiros e brasileiras, né, as arquitetas e arquitetos. Agradecer às entidades de arquitetura, principalmente, claro, as nacionais, a FNA, aqui eu sei que o Cícero está presente, o Cícero Alvarez, o presidente, quero agradecê-lo, agradecer porque, e na figura dele, todas as demais, a ABEA, a ASBEA, a ABAP, as nacionais, o nosso sindicato de arquitetos, a FENEA, da onde eu aprendi, né, a começar a política e ter a paixão, talvez, pela própria arquitetura. Eu que um dia disse para o meu pai, quando eu estava no segundo grau, eu disse: pai, eu quero fazer arquitetura. E meu pai, que está longe de ser uma pessoa longe da cultura, uma pessoa que me ensinou a ir a museus, etc., me ensinou as artes, a música. Meu pai olhou para mim e disse: tu está pensando que tu é filho de burguês? E aí eu fui fazer química. Só que o destino prega peças, e isso era 97. E a FENEA organizou um ENEA lá no Campus do Vale, campus construído pela ditadura, onde já estava lá o curso de Química. E eu, de furão, vi aquilo e disse: não, é exatamente isso. E aí, logo depois, houve uma greve, na greve de 98, uma grande greve, e nós fizemos um acampamento de greve no Campo Central, onde é a Faculdade de Arquitetura. E eu entrei antes de conseguir a transferência, eu entrei na Faculdade de Arquitetura pela porta do DAFA, que é uma porta à parte da porta da faculdade. E talvez por isso, né, eu tenha me engajado tão brevemente, e logo que me formei fui convocado e claro, já atuava no IAB como estudante. E quero agradecer ao GT Temário, a figura do Ivan, de todas as colegas que contribuíram para pensar as atividades desse congresso, os nossos conselheiros, nossas conselheiras, nossa diretoria. Sem vocês, isso não se concretizaria. A equipe de profissionais, Cuco Produções, né, a equipe do IAB do Rio Grande do Sul, Madalena, todos os demais, ao CAU, aos funcionários e funcionárias do CAU, pelo profissionalismo e além disso, pelo engajamento. As pessoas se apaixonaram pela proposta e isso fez toda a diferença. E aos que nos antecederam, nós somos o resultado, né? Nada é por acaso, né? Demétrio, todos esses que a gente faz questão de colocar nas paredes do solar do IAB uma frase, uma foto, etc., porque eles são o nosso passado é que nos
nos guia ao futuro. Aos 2,5 mil envolvidos e envolvidas no Congresso, entre participantes, voluntários, né? Sem contar equipes de trabalho, etc. Aos voluntários e voluntárias, e a grande participação desse Congresso, né? Não houve uma atividade que não tivesse um bom público. E não adianta ter as melhores ideias, não adianta apresentar as melhores propostas se vocês não assumirem para si, porque a gente só tem o papel de organizar o Congresso, organizar a casa. Depois que começa é de vocês. Espero que realmente esse Congresso sirva para novos paradigmas, né? A gente seja na relação do CAU com as entidades, como a gente propôs aqui, né, Tiago? Foi um desafio grande. Obrigado, Luciano. Na organização, na forma de organização, quer dizer, a gente não apostou numa equipe tradicional, numa empresa tradicional de eventos. A gente queria um evento fora da caixa e a gente chamou uma equipe fora da caixa, para que não nos colocasse na caixa de volta. E, sobretudo, na relação com a cidade-sede, né? A gente não pode, como arquiteto, jamais organizar congressos em não-lugares. E centros de eventos são, por excelência, não lugares. Qualquer centro de eventos, em qualquer lugar do mundo, é impessoal, né? É tudo que Marc Augé fala. Sem mais, eu agradeço muito todos que participaram, porque, como eu falei, esse congresso não seria nada se vocês não acreditassem nele. Obrigado. Cabe a mim agora, podemos sentar. Cabe a mim agora fazer a fala de encerramento da palestra de Sérgio Magalhães. Eu queria começar lembrando aquela 153ª reunião do Conselho Superior, em Brasília. Só para situar os que não acompanharam a questão, os Congressos Brasileiros de Arquitetos são trienais. Só que o último foi em 2014, se eu não me engano, em Fortaleza. Não é isso, Campelo? 2014. Portanto, há 5 anos atrás. Isso ocorreu porque, depois de Fortaleza, o IAB do Distrito Federal assumiu o compromisso de realizar o 21º Congresso, chegou a apresentar em reuniões do Conselho Superior em algumas no andamento, mas, por os acasos do destino, não podemos reclamar deles, em determinado momento, pouco mais de 4 anos atrás, quando o governador Rodrigo Hollenberg foi eleito no Distrito Federal, ele tinha recebido muitas contribuições críticas, mas que eram propositivas, durante o processo eleitoral, e convidou o IAB-DF a participar do seu governo, e Gilson Paranhos, que é ex-presidente nacional do IAB e é do Distrito Federal, assumiu a Companhia de Habitação, e o colega Tiago Andrade, que era então o presidente do IAB-DF, responsável por organizar o Congresso, assumiu a Secretaria de Gestão do Território de Brasília e fizeram uma das ações mais importantes da nossa categoria, indiscutivelmente, nos últimos anos, implantando assistência técnica numa escala nunca antes vista, realizando concursos públicos em maior quantidade do que o resto do Brasil inteiro organizou no mesmo período, realmente colocando o arquiteto e urbanista como protagonistas da transformação urbana. A contrapartida disso é que eles levaram toda a diretoria do IAB-DF para colaborar nesse processo, e o IAB-DF, até que o colega Célio assumisse a presidência e retomasse um pouco, ficou meio órfão, né? Nós entendemos, foi positivo isso, mas não foi possível realizar. E então, assim que a gente assumiu a direção nacional, nós entendemos que não podíamos organizar o maior congresso já realizado no Brasil, da nossa área, em julho do ano que vem, sem que nós tivéssemos antes um congresso. Íamos ter vários eventos preparatórios, mas tínhamos que ter o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. E sendo o departamento gaúcho do IAB um dos mais antigos, dos mais aguerridos e talvez o mais estruturado do ponto de vista da sua própria infraestrutura, recursos, secretaria, enfim, vários departamentos com dificuldade de se manter, foi feita essa proposta indecente, como disse Rafa, em janeiro do ano passado, e eles aceitaram, né? Então, cabe aqui o agradecimento por ter aceitado a proposta indecente que nós fizemos, e não só tê-la aceitado, mas tê-la desempenhado com a qualidade que nós pudemos observar nos últimos 4 dias, desde quarta-feira, uma qualidade excepcional, com a programação de altíssimo nível,
com uma proposta absolutamente em consonância com o Congresso Mundial de Arquitetos do ano que vem, no sentido da ocupação do centro da cidade, da ocupação dos equipamentos culturais, dos auditórios, dos museus, das praças, dos espaços públicos do centro de Porto Alegre, algo análogo ao que vamos fazer no Rio de Janeiro no ano que vem, e com esse tema absolutamente pertinente no momento atual, que é espaço e democracia. E, ainda por cima, o prazer que é para o IAB, o orgulho que é para o IAB, poder homenagear esses colegas que nós podemos homenagear nesses dias, 3 colegas atuantes de formas diferentes no campo do patrimônio. Me refiro aqui a Briane, cuja contribuição na inscrição de Brasília na lista do Patrimônio Mundial, Unesco, e cuja contribuição para a reativação do patrimônio cultural gaúcho é indiscutível e reconhecida internacionalmente. O colega Campelo Costa, com sua atuação política intensa dentro do IAB, como secretário em Sobral e realizando diversos projetos de recuperação do patrimônio em Sobral, que também são bastante interessantes. E aqui o meu mestre, Paulo Ormídio de Azevedo, eu tenho orgulho de ter sido aluno e de que ele, em 2006, eu tinha 4 anos de formado, ele assumiu a presidência, estava se candidatando à presidência da IAB da Bahia, e me convidou, eu já era associado desde a época de recém-formado, me convidou a ser diretor financeiro, cuidar das finanças da gestão dele, e o resultado é que eu estou aqui hoje como presidente nacional, porque Paulo me fez esse convite há 13 anos atrás. Então, e Paulo tem uma obra, Paulo representa, na minha opinião, e eu não poderia deixar de falar isso aqui, a capacidade plural de atuação do arquiteto. Paulo é um acadêmico e pesquisador referencial no campo do patrimônio no Brasil, e isso ficou demonstrado porque a medalha que ele ganhou reconhece isso, mas Paulo não é apenas um teórico, Paulo tem uma produção com projetos excepcionais. A recuperação do mercado modelo em Salvador, que quem vai a Salvador não deixa de visitar, e uma obra-prima como é o Centro Cultural Dânima, em São Félix, eu considero uma das obras mais interessantes da arquitetura brasileira dos últimos 30 ou 40 anos, além de uma atuação política, que é o que une também, de algum modo, esses 3 colegas. Briane, como gestora, como arquiteta atuante no serviço público, no IFAM, no programa Monumenta, na Prefeitura de Porto Alegre, né? Campelo também atuando na iniciativa privada, mas também, em vários momentos, no serviço público, e usando o IAB como um espaço político fundamental em momentos importantes da história brasileira, e Paulo Ormíndo, que hoje a política ele faz através das colunas quinzenais no jornal. E aí entramos no 4º homenageado, que é Zezéu, que entendeu que ele, como arquiteto, precisava fazer política, para ajudar o companheiro Clóvis, também homenageado aqui, também outro político da arquitetura, ambos deputados federais, a aprovar uma lei da importância da lei da assistência técnica, a discutir questões como o Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole e tantos outros temas que nos dizem respeito. Então, para o Instituto de Arquitetos do Brasil, é uma grande honra poder homenagear esses 5 colegas, Clóvis, Zezéu, Briane, Campelo e Paulo Ormíndo, pela contribuição que deram à nossa profissão de formas diferentes, mas todas elas técnicas e políticas, entendendo que a atuação do arquiteto não pode ser exclusivamente técnica, abrindo mão da dimensão política, nem eminentemente política, sem o embasamento do conhecimento técnico que todos eles possuem como arquitetos. Só me resta, porém, ressaltar que, como dissemos no documento, o IAB precisa e já começa a ingressar num outro momento, que é o do reconhecimento de que precisamos de representatividade, precisamos também premiar as nossas colegas. O primeiro colar do IAB... O primeiro colar do IAB entregue a uma mulher foi entregue a Rosa Clias no dia 13 de setembro, na abertura da Bienal de São Paulo. Foi uma grande comoção. Rosa Clias é uma profissional independente de gênero, de qualidade reconhecida internacionalmente, né? E o IAB tardou a entregar, na minha opinião, de vários colegas, esse colar à Rosa. Então, há um entendimento no IAB de que, a partir de agora, a gente precisa concentrar as indicações para as premiações nas colegas, tentando minimizar, né, esse déficit que existe no reconhecimento do trabalho de colegas, e temos já algumas propostas aparecendo de vários departamentos, de colegas para receber, de colegas arquitetas para receber o colar de ouro e outras comendas a partir dos próximos eventos do Instituto de Arquitetos. Então, o IAB aqui reconhece... Pode repetir? Viva as arquitetas brasileiras! Viva a Briane Bica! Viva a Rosa Clias! Viva as arquitetas desse país!
Queria, enfim, agradecer, fechando. O IAB, só concluindo o raciocínio, o IAB se aproxima do seu centenário e é o momento de a gente fazer também essa autocrítica e reconhecer a necessidade, reconhecer a importância da nossa atuação nesses 100 anos, mas a necessidade também de nos atualizarmos em determinados aspectos, né? Especialmente essa questão de representatividade de gênero. E gostaria de agradecer, portanto, ao colega Rafael e sua equipe, uma equipe imensa que a gente pôde ver e que foi capaz de levar com brilhantismo esse congresso, a complexidade de organizar um congresso dessa escala, 2.500 participantes, e espalhado. Quando ele é concentrado no centro de convenções, é muito mais fácil a gestão de todo o processo. Quando ele está espalhado, salão de atos da URGS, a 1 quilômetro, não sei quanto daqui, existe toda uma complexidade que é muito maior. Então, eu queria pedir aqui uma grande salva de palmas ao colega Rafael e depois eu continuo os agradecimentos. A Rafael e a equipe do IAB. Queria agradecer ao colega Tiago Rosman, presidente do IAB Rio Grande do Sul. Ducal, desculpe. Me traí, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele já foi presidente do IAB Rio Grande do Sul, que, como o Rafa disse, soube demonstrar capacidade, como podemos trabalhar, sim, conjuntamente. O IAB tem tido dificuldade, as entidades em alguns estados, de que o CAL compreenda que cada um possui o seu papel, podemos trabalhar juntos. Aqui no Rio Grande do Sul, ao contrário, é exemplar essa relação. E, do mesmo modo, agradecer ao nosso presidente Luciano Guimarães, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, também parceiro fundamental. Trouxe todas as ações do Conselho, reuniões de comissões, plenária, reuniões de presidentes realizadas aqui. E agradeço ao colega, aqui na pessoa do colega gaúcho, Cícero Alvarez e Eleonora Márcia, dirigentes da Federação, presidente e vice-presidente da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas. Nas pessoas deles, eu agradeço a todas as entidades, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ABAP, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, ABEA, Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, ASBEA, a própria FNA, que eu já citei, e a FENEA, Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, todas presentes, atuantes, envolvidas na organização do evento. Agradecer a todas elas por essa parceria, mostrando que, quando trabalhamos juntos, conseguimos mais. Então, uma salva de palmas para todos eles. E nos vemos entre 19 e 23 de julho de 2020, no Rio de Janeiro, onde será realizado o 27º Congresso Brasileiro de Arquitetos, o IA 2020 Rio. Obrigado.